Sejam bem-vindos à Psicoclass. Meu nome é Felipe Romão, sou coordenador aqui da Elo Cursos Psicologia e neste mês de fevereiro iremos trabalhar duas temáticas muito importantes na área da psicologia, todas as terças e quintas, às 8 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube da Elo. Então, antes de começar, já quero pedir, deixe seu like, compartilhe o vídeo, a temática que nós iremos assistir nessa noite e também ative as notificações para receber as novidades sempre que as lives começarem. Então, olha o cronograma desse mês. Às terças, iremos juntamente com a professora Elisa falar sobre ansiedade, depressão e suicídio. Temáticas muito importantes para você que é psicólogo, paciente ou que está interessado na área de psicologia. Por que eu falo que é tão importante essas temáticas que a professora Elisa vai trabalhar nas terças-feiras? Porque é a maior demanda que um psicólogo tem na clínica. Então, aproveite muito bem uma especialista como a professora Elisa ensinando vocês sobre essa temática, porque eu sei, porque que ao final desse mês, junto com ela, vocês irão se capacitar ainda mais nesses temas. E às quintas-feiras, com a professora Juliana, iremos falar sobre psicoterapia infantil. Como atender esse público de crianças tão especiais, como iniciar o atendimento com criança, como falar com os pais. Então, tudo isso você vai aprender às quintas-feiras com a professora Juliana. Se você não sabe como atender ou como tratar o público infantil, é a oportunidade certa para você. Mas se você caiu de paraquedas, é sua primeira vez aqui, não se preocupe. Estou aqui exatamente para te ajudar e te explicar um pouquinho sobre o que é esse projeto tão especial. Então, as psicoclass são nossas classes de psicologia ao vivo, onde toda terça e quinta, às 8 horas da noite, ensinamos uma temática da psicologia. Então, todo mês são duas temáticas escolhidas nesse mês: ansiedade, depressão e suicídio. E na quinta, psicoterapia infantil. No próximo mês, troca. E assim a gente volta nas mais importantes, mas fazemos isso há mais de um ano de forma gratuita. Por um... Boa noite, boa noite. Gente, como é que tá o áudio aí pra vocês? Boa noite. Sim, tem gente falando que tá com o áudio cortado. Voltou o áudio? Fala pra mim se já voltou, se tá tudo certo. Vamos começar? Estão me ouvindo? Tá tudo certo já? Melhorou? Ah, obrigada, Rosiane. Que bom que melhorou. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Elisa. Estava com vocês na live da terça-feira passada. Falamos na terça-feira passada sobre depressão e hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Estão preparados para esse tema? Vamos começar a falar sobre ansiedade. E essa live é extremamente importante, porque a gente vai entender o porquê que a ansiedade acontece. Mas mais do que isso, eu não vou ficar só no porquê acontece, nós vamos falar o que que é a ansiedade, quais são as causas, o que que acontece quando temos uma crise de ansiedade. Vamos falar também sobre as outros tipos de ansiedade encontrados no DSM-5, outros tipos de transtornos que estão lá no bloco dos transtornos de ansiedade. Vamos falar sobre tudo isso. Estamos preparados? Todos estão? Porque eu já estou. Que bom que melhorou. Boa noite a todos vocês que estão aí. Que bom que já está tudo certo no áudio. Podemos começar então? Hoje eu não vou dar muito tempo, não vou esperar muita gente entrar, porque nosso tema vai ser longo e eu não quero estender muito o horário, não, tá bom? Então, deixa eu dar alguns recados para vocês. Quem tiver interesse em ter o material dessa live, o PDF dessa live, exatamente o que eu vou falar para vocês, está no nosso Telegram. Tem um link do Telegram que já fica fixado.
aí embaixo. Vocês peguem, por favor, esse conteúdo, o PDF, depois futuramente imprimam. Se de alguma forma você tem transtorno de ansiedade, está passando pela ansiedade, imprime esse PDF, porque vocês vão ver que no final vai ter uma ajuda muito grande para vocês. Eu acho que vai ser bacana vocês terem ele impresso, tá bom? É, e eu vou lá. Boa noite a todos vocês. Que bom que vocês estão aí comigo. Fiquem comigo até o final, tá? Então vamos começar? Posso começar, Nadine? Então, Nadine me liberou, vou começar. Vamos começar falando sobre o que é ansiedade, porque é importante que a gente saiba diferenciar a ansiedade que gera um sofrimento e a ansiedade natural, a ansiedade que todos nós temos. Porque na maioria das vezes a gente fala em ansiedade como se fosse algo ruim, e não é. Saibam que a ansiedade não é de toda ruim. A ansiedade é o que coloca o nosso corpo em alerta. Sem essa ansiedade, sem essa preparação, a gente, o nosso corpo de alguma forma não entra em vigia, não entra naquele estado de luta e fuga. Vou explicar tudo isso melhor para vocês, mas a gente tem que entender que a ansiedade é uma reação natural, é uma reação que todos nós temos. É normal quando você vai ter um neném, você fica ansiosa para aquele momento do nascimento do bebê. É normal quando você tem uma entrevista de emprego, você fique ansioso ao que vai acontecer naquele momento da entrevista do emprego, né? Algo novo. É normal que quando acontece alguma mudança na nossa vida, gere algum desconforto, medo, ansiedade. Esses são sentimentos normais que todos nós temos. A ansiedade em excesso, ela sim é prejudicial. Por quê? Porque a ansiedade normal, essa ansiedade que todos nós temos, a ansiedade que eu estava para vir aqui ministrar essa aula para vocês, me fez com que eu parasse e estudasse, juntasse todo o meu material, pegasse alguns materiais mais novos, lesse pegasse alguns estudos mais novos, sentasse para ler, me preparei para estar aqui, porque eu estava ansiosa para não chegar aqui e falar alguma bobagem, alguma coisa fora do contexto. Então eu me preparo. A ansiedade normal faz com que a gente se prepare para aquela situação, certo? Se você está ansioso pela sua entrevista de emprego, você vai separar sua roupa, você vai pensar exatamente no que você vai falar, como que você vai se portar, no seu brinco que você vai usar, tudo. A ansiedade faz com que você se prepare. O excesso de ansiedade, em alguns momentos, na maioria deles, faz com que você entre em um estado de fuga. Você não queira entrar em contato com aquilo. Quando você está sofrendo com essa ansiedade, em alguns momentos a pessoa entra num estado de parar, impedir aquela reação mesmo, de ficar estático. Então, assim, aí eu tenho uma entrevista de emprego e eu acho que eu não vou conseguir esse emprego, então é melhor eu nem ir para essa entrevista. Aliás, eu já nem tenho roupa mesmo, é melhor. Aí você começa a arrumar justificativas para fuga daquela situação que está te gerando esse estresse, essa ansiedade, certo? Então a gente tem que diferenciar. Ansiedade, todos nós temos. O excesso da ansiedade pode prejudicar, certo? Mas o excesso de ansiedade não significa que você tem um transtorno de ansiedade. Por quê? Porque o transtorno de ansiedade vai além do excesso. O transtorno de ansiedade, ele gera vários desconfortos. O excesso, quando gera o transtorno, que vai bem além, né, do que a gente está falando aqui. Então, antes de entrar no transtorno, eu vou falar o que a OMS fala, define como ansiedade e transtorno de ansiedade. OMS, gente, é a Organização Mundial de Saúde. É algo que a gente se baseia para falar sobre qualquer assunto de saúde. A gente dá uma pesquisadinha na OMS para ver, porque eles estão normalmente fazendo pesquisas, fazendo levantamento de dados. E aí a OMS fala o seguinte: o que a OMS descreve a ansiedade? A ansiedade ou os transtornos de ansiedade é o conjunto de doenças psiquiátricas, eles entendem como doenças psiquiátricas, que é a pessoa marcada pela preocupação excessiva. É quando a pessoa está se preocupando excessivamente ou constantemente. E ele está antecipando uma situação futura que pode nem acontecer. Mas é uma antecipação negativa de algo que ainda não aconteceu, ou excessivo ou constante. Então a OMS traz essa marcação para a gente. Então vamos ter em mente isso, certo? E a OMS também fala que a falta de que
a ansiedade ou os transtornos de ansiedade trazem consigo a falta de controle, tanto nos pensamentos, como nas imagens, quanto nas atitudes. E aí justifica muita coisa que a gente vai falar ali para frente, quando a gente entende isso. Gente, vocês estão acompanhando? Eu estou falando muito rápido? Eu estou muito acelerada? Vai dando um ok se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Se eu estiver muito acelerada, fala para mim, que eu vou dando uma maneirada, porque eu tô com tanta coisa para falar para vocês que eu tô acelerada. Então vamos lá. Vamos recapitular um pouquinho. Sempre tenha em mente que a ansiedade não tem que ser vista como algo negativo. Eu não vou conseguir viver sem ter ansiedade. A ansiedade é algo normal. O excesso da ansiedade é o que traz o prejuízo. E como que eu faço, Elisa, para lidar com o excesso de ansiedade? Eu não tenho um transtorno, mas eu sou muito ansiosa. Eu fico o tempo todo pensando no que vai acontecer no futuro. Eu fico o tempo todo antecipando e isso está me prejudicando. Então vamos lá. Primeira coisa, comece a pensar no hoje. Comece a pensar no que está acontecendo hoje. Sempre que o seu pensamento for lá para o futuro, nossa, semana que vem eu tenho um trabalho da faculdade para entregar e eu não fiz ainda, não estou conseguindo fazer. Pensa no hoje. O que eu posso fazer hoje para resolver esse problema, para não chegar amanhã de novo preocupada com isso. Então traz o seu pensamento, puxa para hoje. Quando a gente puxa o nosso pensamento para o hoje, a gente sai dessa antecipação negativa. O que marca muito a ansiedade é essa antecipação negativa. O ansioso tem algumas questões com ele. A pessoa que é extremamente ansiosa, normalmente ela busca fugas, porque aquele comportamento está consumindo, né? Fica ali, a mente não para. A pessoa rói unhas, fica batendo os pés, fica com aquele tique nos dedos, de bater os dedos nas mesas. Vocês já se depararam com pessoas desse tipo? Eu, muitas vezes, quando a pessoa entra para ser atendida, ela tá ou mexendo no cabelo, ou enrolando o cabelo. E isso é um marco de ansiedade, é um sintoma de ansiedade. E não necessariamente é negativo, mas o como que ela vai lidar com essa ansiedade é que pode definir se vai ser negativo ou não. Certo? Tá tudo ok para vocês? Então pronto. Sabemos que a ansiedade por si só não é negativo, mas tem um mais bem grandão aí para a gente falar. Vamos falar sobre os transtornos de ansiedade. Elisa, e quais são os transtornos de ansiedade? Ó, quando a gente entra lá no DSM-5, a gente vai encontrar alguns blocos, certo? De transtornos. Aí, quando a gente para olhar os transtornos de ansiedade, tá lá um montão de descrições. Dentre eles vão estar transtorno de ansiedade de separação. E aí, o transtorno de ansiedade de separação, na maioria das vezes, se dá em crianças, mas também existem casos de adultos que isso acompanha durante a vida. A ansiedade de separação marca o seguinte: o nome por si só já fala, né? Que é a dificuldade que a pessoa tem em lidar com as separações. E aí a gente pensa logo a separação com a mãe, com o pai, não necessariamente com pessoas. Pode ser com objetos, com locais, com animais, com bichinhos de pelúcia. Então, é um sofrimento na separação, é uma dificuldade que a pessoa tem de lidar com a separação. Tá, transtorno de ansiedade de separação. Outro, mutismo seletivo. Sabe aquela criança que chega no lugar calada e a mãe cutuca, fala oi, e a criança não dá conta, ela não consegue falar? Pode ser que se encaixe no mutismo seletivo. E a gente muitas vezes não entende isso e acaba obrigando a pessoa a passar por uma situação que está gerando um grande sofrimento, uma grande ansiedade dentro dela. O mutismo seletivo também é muito comum na infância. Então, assim, é importante que a gente entenda na criança o porquê que a criança chega no lugar e não fala. É timidez? Ou é porque ela não dá conta? Eu não consigo, minha boca trava, eu não consigo falar. Eu consigo falar com quem eu conheço, mas com quem eu não conheço eu travo. Pode ser que se encaixe nesse aspecto, certo? Então, mamães e papais, vamos ficar atentos para saber o motivo da criança e não ficar lá obrigando, responde. Às vezes a criança não está dando conta. Fobias específicas, que são aqueles medos excessivos de algo. A fobia é um medo excessivo de alguma coisa específica, água, peixe, não sei, pode ser qualquer coisa, flores, qualquer coisa.
Existem outros, mas esses são os mais estudados e mais falados. Transtorno de ansiedade social ou a fobia social, que o nome já fala por si só. Transtorno de pânico, né? Que em alguns momentos se assemelha muito com uma crise de ansiedade, a crise de pânico com a crise de ansiedade. E aí a gente vai falar sobre isso. O especificador de ataque de pânico também tem lá. O agorafobia. Transtorno de ansiedade generalizada, que é algo que já está sendo bem falado, né, bem estudado, bem discutido, o transtorno de ansiedade generalizada, que antes não era muito falado, hoje já temos mais estudos sobre isso e conseguimos fazer o diagnóstico mais fácil, porque antes os sintomas se misturavam com outros transtornos e era um pouquinho mais difícil. Ou tudo ficava no transtorno de ansiedade generalizada, ou não entrava. Transtorno de ansiedade induzido por substâncias ou medicamentos, né? Transtorno de ansiedade devido a outra condição médica, que é quando a pessoa descobre outra condição médica e vem como uma comorbidade a ansiedade, né? Exemplo, a pessoa descobre um câncer e aí gera consigo uma extrema ansiedade, um transtorno de ansiedade que vem junto com o primeiro diagnóstico, outro transtorno de ansiedade especificado e transtorno de ansiedade não especificado. Esses são os mais estudados e mais comuns, certo? E aí, Elisa, o que é o transtorno de ansiedade? Já que vocês não querem me perguntar, eu vou me perguntar e eu vou responder, porque eu queria que vocês me perguntassem, mas está todo mundo caladinho, eu vou me perguntar e vou responder. O que é o transtorno de ansiedade? Vamos lá? Vocês sabem o que é? Alguém tem uma noção aí? Fala comigo, gente. Conversa comigo, por favor. Por que vocês estão caladinhos assim? Tá muito quente aí onde vocês moram? Porque aqui tá um calor difícil. Vamos conversar? Eu vou continuar, mas eu queria que vocês participassem. Gente, o que o DSM fala sobre transtorno de ansiedade? Fala o seguinte, que os transtornos de ansiedade, eles compartilham características de medo, ansiedade excessivo e perturbações comportamentais relacionados. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o medo e a ansiedade, eles caminham ali juntinhos, em paralelo. Em alguns momentos, eles se atropelam, eles estão juntos mesmo, ficam se conectando. O que significa o medo? O medo significa uma resposta que o nosso corpo dá a uma situação de iminente perigo, uma ameaça real, gente, iminente e real, que ele é percebido. Exemplo, estou atravessando a rua calmamente e vem um ônibus em alta velocidade. O meu corpo vai dar uma resposta de medo, ou seja, meu corpo aciona o meu cérebro que libera é, é, adrenalina e, ai gente, o nome, cortisol. Meu corpo vai liberar adrenalina e cortisol, fazendo com que o meu corpo entre em estado de alerta. O estado de alerta significa que o meu corpo está preparado para fuga ou para luta. Então, ou eu vou correr desse ônibus, ou eu vou enfrentar de alguma forma. Vou criar maneiras de enfrentar. Elisa, mas eu não tenho como enfrentar o ônibus. Minha única opção é correr. Então, meu corpo vai estar preparado, porque vai ter uma liberação de adrenalina e cortisol que deixa o meu corpo em alerta. Ok? Então, assim, quando a pessoa tem uma resposta de medo, o medo é sempre real, iminente e imediato. Eu tô ali vendo uma situação de perigo. Tô passando por uma rua escura, preciso atender o meu celular e tô vendo que vem algumas pessoas caminhando, alguns homens caminhando. Eu sou uma mulher sozinha andando na rua à noite, vem alguns homens caminhando em minha direção. Ali é uma resposta, meu corpo vai ter uma resposta real, iminente e imediata. O risco está ali, é iminente, o perigo está ali. Eu estou vendo que pode acontecer alguma coisa muito grave comigo. Então, meu corpo vai entrar num estado de fuga ou luta. O que acontece no corpo? Qual é a resposta do corpo para isso? Eu vou começar a tremer, minha pupila vai dilatar, meu coração vai acelerar. Essas são as respostas, mais ou menos, né? Tem outras, claro, que cada corpo vai reagir de uma forma. Algumas pessoas ficam com o lábio branco, perde o sangue e tudo, né? Porque o nosso sangue, normalmente, quando você entra no estado de luta ou fuga, vai para os músculos. Eles vão para os músculos para fazer com que você consiga entrar nesse estado e correr. Então, você tem movimento.
Exatamente, a gente não consegue controlar. E cada um tem uma resposta. Tem gente que paralisa, tem gente que corre. A ansiedade é o contrário disso. A ansiedade, ela faz o seguinte com a gente: é uma resposta, é uma antecipação de uma ameaça futura, mas essa ameaça não é vista, ela você não consegue, ela é criada pela sua mente, você não está ali vendo. É a resposta assim: eu tenho que fazer uma prova, eu estudei para essa prova, mas eu acho que eu não vou me dar bem. Essa é a ansiedade, porque é uma ameaça criada, é uma ameaça que normalmente é algo que a gente imagina. Diferente do medo, que é real, iminente e tá ali, imediato, certo? E aí o que que acontece? Eu falei para vocês que o medo e a ansiedade eles caminham juntos, em alguns momentos eles se cruzam, né? Mas eles também se diferenciam. Por quê? Porque na ansiedade, o que que acontece? O medo deixa a gente com o corpo em alerta para luta e fuga, certo? Já na ansiedade, a gente já fica com um movimento de cautela. A tentativa é de fuga daquela situação. A gente já não está preparado para lutar e nem para enfrentar. A gente está mais preparado para fugir. Então, assim, eu sei que eu não vou me dar bem nessa prova, acho que eu vou pegar um atestado e não vou nesse dia. Ou então, eu vou lá e vou tentar fazer uma colinha. Você vai tentar fugir da situação que te gera esse desconforto. No medo não tem como, porque tá ali na sua frente, você só tem duas opções, ou luta ou foge. Na, na, na ansiedade, não, você pode gerar estratégias para fuga. Então, é nisso que eles se diferenciam. Deixa eu ver o que estão falando aqui comigo. Cleorírios está falando o seguinte: que a gente não consegue controlar. Exatamente, a gente não consegue. O Sérgio está falando, algumas pessoas travam em situação de medo. É exatamente, porque em algumas situações de medo se misturam com a ansiedade. A ansiedade traz a trava mesmo. E a gente acaba fugindo. O Elison tá falando que esses medos que a gente tem que enfrentar. É isso. A gente vai aprender como que a gente vai lidar com isso. Porque a gente só supera o medo quando a gente enfrenta esse medo. Não tem como a gente superar uma situação que gera medo se não for enfrentando. Elisa, mas eu tenho muito medo de cachorro. Como que eu faço para enfrentar isso? Calma. Existe uma estratégia que se chama dessensibilização sistemática, que é uma estratégia seguinte, que você vai entrando em contato bem devagar, bem lentamente com essa situação que te gera medo. Como que isso acontece? Elisa, eu morro de medo de cachorro. Então vamos lá. Consegue sair de casa quando tem cachorro na rua? Não. Aí eu fico dentro de casa para eu não ter nenhum contato. Então, ok. Vai até um pet shop que tem filhotes de cachorro. Pega o cachorrinho, passa um minutinho lá com ele. Pronto, vi que esse não me ameaça tanto. Daqui a pouco o cachorro de uma vizinha, de uma pessoa próxima, que você sabe que é um cachorro tranquilo, calmo. Isso vai gerar um controle dessa situação. Você vai entender como lidar com essa situação, até que você consiga gradativamente superando o seu medo. Então, o medo, ele tem que ser enfrentado, mas você não precisa, você não tem peito de aço, não precisa você se colocar na frente do seu medo. Eu tenho medo de dirigir, então eu vou pegar o carro e vou sair dirigindo, vou até a Bahia dirigindo para perder o medo. Não, calma. Vá pelo menos até a padaria. Daqui a pouco vá até o shopping mais próximo da sua casa. Daqui a pouco crie o hábito de levar seus filhos para a escola e voltar. Daqui a pouco você vai perder o medo. Tudo é com muita calma. A gente tem que enfrentar o medo, mas a gente não precisa adoecer pelo medo. Por que que você vai enfrentar esse medo gerando uma ansiedade tão grande que pode te paralisar e você nunca mais querer triscar no carro? Então, tudo com muita calma, fazendo a dessensibilização sistemática. E isso pode ser feito por você sozinha. Não precisa necessariamente ter um profissional do lado, se o seu medo for algo que dê para você controlar. Agora, se você tem uma crise, toda vez que você chega perto daquela situação que te gera medo, aí o melhor é que seja feito com um profissional ao seu lado. Ou um psicólogo, ou um psiquiatra, um profissional da área de saúde que tem habilidade nessa área. Se for um psicólogo, muito melhor, é o mais aconselhável, certo? Deixa eu ler mais um pouquinho. O Cleurírio está falando o seguinte: sintomas simpático e parasimpático, exatamente, do sistema
Entendi exatamente o que você quis falar. A Rosalba falou: a mente tem a capacidade de criar, mas como fazer mas como fazer com que a pessoa tente reagir e controlar? Fica até o final que vou chegar lá. O Sérgio está falando que a fuga é a procrastinação. Em muitos momentos, Sérgio, a procrastinação ela entra exatamente como a fuga. A pessoa vai, assim, fala, eu tenho um trabalho da faculdade que é para eu apresentar na segunda que vem. Esse trabalho foi passado há um mês. Aí a pessoa vai procrastinando, 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 até que chega um dia antes da apresentação do trabalho, a pessoa já está num nível de estresse e ansiedade tão alta que aí ela vai criar possibilidades de fuga de ir para a faculdade, de ir para a escola, para não apresentar esse trabalho. Então, o melhor, quando está nesse momento de procrastinação, é traz o pensamento para o hoje. O que, é que eu posso fazer? Vou separar 15 minutos do meu dia para fazer esse trabalho. Em 3 dias eu termino o trabalho. Ok, fez é quebrar o ciclo da procrastinação, porque se a pessoa continua no ciclo da procrastinação, isso aumenta muito a ansiedade. Uma das coisas que mais aumenta a ansiedade do indivíduo é a procrastinação, porque o indivíduo que tem ansiedade, ele costuma procrastinar. Exatamente porque ele fica criando na mente dele as incapacidades e levantando consigo, eu não vou dar conta, isso está difícil demais, não estou afim de mexer nisso hoje, não, hoje eu mereço um dia de folga. Então a pessoa com isso vai procrastinando, certo? Vou falar com você, vou falar contigo exatamente, Rosalba, sobre o autocontrole daqui a pouquinho, tá? Espera só um pouquinho que eu vou chegar lá. A Dalma tá falando assim: boa noite, estarei viajando e não sei se a internet é o suficiente. Ó, Dalma, essa aula vai ficar salva aqui no YouTube por 7 dias. Então, se por acaso você acabar a sua internet, não conseguir, quando você chegar em casa, volta e assiste, porque eu acho que essa aula vai ser muito bacana. Eu preparei com todo carinho, vou trazer uma técnica super bacana. é, de como a pessoa acalmar, como a pessoa sair de uma crise de ansiedade, vai ser legal. A Francisca está falando que tem pavor de cobra. Quando ela era criança, subiu numa árvore e quando olhou para o lado tinha uma cobra. Pulei da árvore, caiu e tem muito medo. Você tem vontade de perder esse medo de cobra? Porque talvez não seja necessário. Você não vai encontrar com muitas cobras na sua vida. Mas existe a possibilidade de fazer uma dessensibilização sistemática. Não sei se é necessário, só se você quiser. Eu deixaria quieto. Abafa o caso. A Dalma está falando que tem pavor de lagartixa. O mesmo caso. Se tem alguém para tirar a lagartixa de perto de você, tá tudo certo. Se não tiver, você vai ter que enfrentar, porque em algum momento ela pode aparecer. A cobra já é mais difícil aparecer dentro de casa, a não ser que Francisca vá viajar para um lugar que tenha contato, né? Aí, né? A Francisca não suporta nem a cobrinha que fica na porta. Sabe aquela cobra que fica para vedar assim para não entrar? Ela não suporta nem isso. Então tá complicado, Francisca. Talvez seja melhor começar a trabalhar uma dessensibilização, pelo menos nas cobrinhas da porta, que pode ser que um dia você precise. Brincadeira, mas é isso. A gente tem que pensar nos nossos medos e saber assim: vale a pena entrar nessa guerra? Vale a pena entrar nessa batalha para enfrentar? Eu acho que todo medo vale a pena a gente correr atrás de lidar com ele, mas tem uns que a gente não vai entrar em contato nunca. Teve um paciente meu que ele tinha medo de peixes. Peixe, qualquer tipo de peixe, aquele peixinho do aquário beta, sabe? Ele entrava no aquário e faltava desmaiar, faltava o ar, faltava, tremia. E aí foi muito difícil, porque se ele tinha medo do beta, que era o menor peixinho, que era totalmente inofensivo, como é que a gente fazia uma dessensibilização sistemática? Então é, é, foi feita de uma forma bem devagarzinha, mas com aqueles brincadeiras sabe, pega o peixinho, de pescar o peixinho, até chegar no beta, para ele conseguir olhar o peixe. Não precisa pegar, só olhar o peixe no aquário sem gerar aquele sofrimento. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Mas assim, tem necessidade? Esse caso dele, ele encontrava, vai na casa de uma pessoa, tem um peixinho lá no aquário. Isso gerava um sofrimento enorme, uma vontade de sair correndo do lugar. E aí teve uma história de vida. Quando ele era criança, ele foi pescar. E na hora de pescar, as pessoas não quiseram tirar da varinha dele de pescar o peixinho. E aí ele foi tirar o peixe, só que ele não mediu a força. Ele apertou o peixe e matou o peixinho. Então, assim, isso gerou um medo muito grande para ele, um pavor de qualquer chegar perto de peixes. Então, isso incluía não comer peixes, não ter contato nenhum. Então, assim,
Aí na questão da saúde, ele queria incluir o peixe na alimentação. Aí é uma questão da vontade da pessoa. Agora, pavor de cobra, barata. Tem gente que tem muito pavor de barata e às vezes aparece, então tem que lidar com isso. Cobra, não sei. Cobra, eu não sei. Aí é contigo, Francisca, se quiser lidar. A Elaine também tá falando que tem pavor, no caso das cobras. Aí não sei, aí é com vocês. Mas vamos, um exemplo. Aquela pessoa que tem pavor de estar num lugar muito movimentado, ir para shopping, ir para cinema. Pavor de gente. Esse é um medo que precisa ser enfrentado gradativamente. Não é se enfiar num show, num carnaval. Isso não vai melhorar de uma hora para outra. Mas gradativamente, a pessoa tendo contato com um pouquinho mais de gente, as coisas vão se encaminhando sempre muito bem. Podemos caminhar? Podemos ir? Então já entendemos. Olha aí, ó, pavor de sapo e altura. Medos que podem ser enfrentados, totalmente enfrentados. Pati, medo de altura é um medo que precisa ser enfrentado. Às vezes você vai precisar pegar um avião. Pode ir devagarzinho, pega aquele elevador que é. Ai, o elevador que é de vidro, esqueci o nome do elevador. Panorâmico, exatamente. Obrigada, Nadine. O elevador panorâmico, devagarzinho, o primeiro andar, depois vai no segundo, até que você consiga estar no mais alto. Pronto, consegui, vou para uma torre, vou. E aí vai, tá certo? Então vamos continuar. É, a Princess, Rosânia, acho que é Rosânia que fala. Ela diz que tem pavor em fazer compras no supermercado sozinha. Coisas desse tipo, Rosânia, são medos que precisam ser enfrentados. São medos que podem trazer um prejuízo para a sua vida. Se em algum momento da sua vida, Deus o livre, você não tiver outra opção e precisar ir sozinha, esse medo pode te paralisar. E aí, isso gera uma ansiedade enorme de você pensar, só de pensar em ter que enfrentar esse medo já gera uma ansiedade. Então, são medos que precisam ser trabalhados, porque a vida, infelizmente, em algum momento pode te colocar numa situação como essa, certo? Então, vou continuar para a gente chegar lá em como enfrentar os nossos medos. É, em alguns momentos, algumas pessoas acabam pensando assim: nossa, a pessoa tem um transtorno de ansiedade, está sofrendo de ansiedade e teve uma crise de ansiedade. E a pessoa pensa, isso é frescura. Ela só pode estar inventando isso, não é possível. Mas eu vou falar para vocês quais são os sintomas mentais de uma crise de ansiedade, certo? Inquietação interna, medo difuso, é um medo impreciso, a pessoa não sabe de onde vem, é uma sensação de desconforto, uma preocupação exagerada, insegurança, irritabilidade, dificuldade para se concentrar, insônia, entre outros. Esses são os sintomas mentais. Então, a pessoa está passando por tudo isso internamente. E o que, que acontece no físico? Quais são os sintomas físicos? Taque cardíaco, palpitação, é como se estivesse apertando o peito da pessoa, ela não consegue respirar, a respiração fica uma respiração curta, é como se não entra o ar necessário para que a pessoa sinta que vai conseguir respirar e ficar bem. Sudorese, normalmente fria, as mãos ficam no suor frio, a testa, os pés ficam bem gelados, uma tensão muscular, é como se o corpo todo se enrijecesse, dificuldade para relaxar, normalmente dores musculares, cefaleia, né, que são dores de cabeça, tontura, tremedeira, entre outros. Popularmente falado, dá uma gastura, é um repuxamento nos nervos. Então, assim, em alguns momentos, pensa, essa pessoa só pode estar inventando, ela não está sentindo isso. Mas sabe qual é a sensação de uma crise de ansiedade? É uma sensação de quase morte. A pessoa sente que ali ela vai morrer, que ela está sentindo um problema, que ela tem um problema no coração, que ela tem um problema respiratório, que não vai passar daquele dia. É como se naquele dia fosse o último dia dela. É exatamente essa a sensação de uma crise de ansiedade. E algumas pessoas lidam com isso como, é frescura. Não, não é normal. Já foi ao médico e o médico falou que não tem nada, então não tem nada. Mas tem. Tem tudo isso aqui que eu falei para vocês. Todas essas sensações mentais, sintomas mentais e sintomas físicos aparecem juntos. Então é uma sensação muito ruim.
Fora a sensação do depois, que a pessoa tem vergonha, que a pessoa fica com dores no corpo, porque é como se um caminhão tivesse passado por cima dela. A sensação de uma crise de ansiedade é simplesmente terrível. É uma sensação de quase morte, certo? Alguém aí da fila já passou por isso, já teve uma situação desse tipo para falar como é que é? Se puder, se quiser também. Se não quiser, não precisa. Ó, o Ganin está falando o seguinte: os sintomas físicos são terríveis. Ainda mais porque o susto desses sintomas faz com que a pessoa pense que está somatizando além da crise de ansiedade. A sensação, Ganin, é que a pessoa está morrendo do coração, está tendo um ataque cardíaco. Estou há 7 meses me recuperando da minha primeira crise de ansiedade. Foi a primeira e última? Passou? Se não, fica até o final que a gente vai conversar muito sobre isso. Então, pronto. A crise de ansiedade tem tudo isso que eu falei para vocês. E aí, tem gente que confunde os sintomas de ansiedade com o ataque de pânico, que são diferenciados. Basicamente, os sintomas são os mesmos. A pessoa vai ter exatamente as mesmas coisas, o taquicardia, a sensação de tremedeira, tudo isso. Só que o que diferencia é a causa. Normalmente, na crise de ansiedade, ela não tem uma causa, uma ligação a nada. Não tem. No ataque de pânico, como o pânico pode vir por algum motivo, um medo extremo de algo. E aí faz com que a pessoa entre em pânico por conta de estar possível entrar em contato, ter a possibilidade de entrar em contato com aquela situação. Na ansiedade, às vezes a pessoa está até dormindo e começa a ter uma crise de ansiedade, certo? Então, são diferenças mínimas, mas existe uma diferença. Vamos falar sobre a crise de ansiedade, certo? Eu não vou entrar no pânico hoje. Pode ser que no futuro a gente fale sobre as crises de ataque de pânico e tudo isso. Mas a gente tem que ter em mente que essa crise de ansiedade, ela vem com a sensação de quase morte. E nesse momento a pessoa não sabe como agir. É o momento que a pessoa fica totalmente incapacitada se ela não tiver algumas técnicas para agir nesse momento e fazer uma intervenção. Eu vou falar sobre uma técnica bem eficiente daqui a pouquinho para vocês, certo? Mas, Elisa, o que que causa o transtorno de ansiedade? De onde vem? Não sei de onde apareceu, estou tendo essa ansiedade, não sei nem de onde apareceu. Tem algumas causas. Pode ser fator genético, pode ser que no histórico familiar, algumas pessoas, ou uma ou mais pessoas na família, tenham algum transtorno de ansiedade. Pode ser por conta do ambiente, aquele ambiente extremamente ansioso, ou um ambiente que tenha vivido um momento de trauma ou estresse. O Elidson tá falando o seguinte: tiver falta de ar, tremedeira, dor forte no peito, é horrível. O tempo todo vem o medo de acontecer de novo. Pois é, esse medo de acontecer de novo faz com que a gente crie fugas. Vamos supor, você teve uma crise de ansiedade, na faculdade. Aí você começa, por medo de acontecer de novo, você acha que o ambiente foi que gerou aquela crise e começa a ter uma evitação daquele ambiente. Começa a evitar chegar nesse ambiente de novo. Tive uma crise na igreja, vou deixar de ir na igreja até isso passar. E aí eu vou mostrar para vocês uma técnica que talvez não seja necessária essa evitação, porque não é o ambiente, não é o que está acontecendo ali. Na maioria das vezes é na nossa mente, é no que a gente está refletindo, né? Então vamos lá. Outra causa pode ser a constituição psicológica. A pessoa pode ter passado por uma situação muito estressante, algumas situações que marcaram muito a vida dela, e ela cria muito, e tem muito essa questão de antecipar o futuro, de ficar o tempo todo pensando no futuro. E aí essa constituição psicológica também faz com que desenvolva um transtorno de ansiedade. Outra, doença física, né? A pessoa que descobriu, tem um diagnóstico de uma doença física, lúpus, uma doença crônica, câncer, AIDS. Pode ser que o transtorno de ansiedade seja uma doença comórbida, que venha junto com essa doença principal. E essa comorbidade vem e fica ali juntinha. Quando eu falo em comorbidade, eu estou falando de doenças que vêm acompanhando. E essa comorbidade faz com que a pessoa
tenha, junto com a doença principal, descobri o diagnóstico e tenho, agora adquiri uma ansiedade também, certo? E outra questão que vem dificultando e gerando muita ansiedade é a nossa vida, o nosso contexto de hoje. Hoje nós estamos o tempo todo acelerados, buscando resultados rápidos. Tudo tem que ser muito rápido, muito para ontem, muito eficaz. Tudo é muito rápido. E isso é um fator extremamente ansioso para a nossa vida. A gente não tem mais aquele tempo de parar, tomar o café da manhã, programar o nosso dia. Não, você acordou rapidinho, tem 5 minutos para sair de casa e dali vai emendando uma coisa na outra. Isso facilita muito com que a ansiedade realmente tome conta da gente. Nossa vida está muito corrida. Então, em alguns momentos, a gente precisa parar e programar a nossa vida, para que a gente tenha pausas, pausas para olhar para a gente, pausas para parar, respirar, fazer uma atividade prazerosa, uma atividade física. Atividade física é algo que ajuda muito nas crises de ansiedade, na ansiedade em si. Se a pessoa tem um transtorno de ansiedade ou está muito ansiosa, mesmo que não seja um transtorno ainda, seja uma ansiedade normal do dia a dia, fazer uma atividade física é algo que ajuda muito. Naquele momento que o nosso corpo está cansando, a nossa mente está descansando. Então, a gente tem que buscar estratégias para que a gente lide com isso melhor. Alimentação é algo que ajuda muito na diminuição da ansiedade. O sono é algo que repara. A gente precisa ter uma noite de sono tranquila. A gente precisa dormir. Então, assim, tem pessoas que estão num momento tão ansioso, tão ansiosa, que ela tem aquele sono, dorme às 10, 3 horas da manhã, desperta e não dorme mais, porque a cabeça já tá ali. Ou então só dorme depois das 3, 4 horas da manhã. O sono precisa ser algo reparador. A gente precisa voltar, ter nosso ciclo de sono tranquilo, ter o descanso necessário, né? Deixa eu responder o que estão falando comigo. Ganin está falando assim: minha última crise foi em outubro de 2022, com sintomas fortes. Às vezes vem um sintoma ou outro, mas com a ajuda terapêutica, por todo esse processo, eu consigo me autorregular aos poucos. Que maravilhoso! Muito bom saber que você já está nesse momento de se conhecer tão bem a ponto de saber quando o sintoma vem e saber controlar. Resumindo, as coisas vão melhorando, gente. No final, é passo a passo, tudo é um processo. É isso mesmo, um dia de cada vez. É, a Cleorílios está falando o seguinte: já presenciei várias dessas crises no meu ex. Ele tem pânico. Pronto, é isso mesmo. O que acontece? Em alguns momentos, a gente precisa realmente, quando a situação já está lá prejudicando muito a nossa vida, a gente precisa de um suporte. Mas quando a gente não chegou nesse momento ainda, a gente precisa evitar chegar nele. E aí eu trouxe para vocês uma técnica chamada acalme-se. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Essa técnica, acalme-se, ela é o seguinte: cada letrinha tem um significado, uma ação que a gente vai fazer diante desse momento de ansiedade, perante esse momento de ansiedade. Então, assim, quando a gente está falando sobre ansiedade, a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter uma ação. Estamos passando por um momento ansioso, eu preciso agir, eu não posso ficar na inércia, eu não posso ficar esperando as coisas melhorarem, porque elas não vão melhorar sozinhas, a gente precisa de uma ação. Elisa, eu vou tomar uma medicação, vai me ajudar? No momento que você tomar, vai, mas quando você parar o remédio, ela vai voltar e você não pode tomar o remédio para a vida toda. Então, o melhor é aprender a lidar com isso. A melhor opção vai ter necessidade de um remédio? Em algumas pessoas, em alguns casos, sim. Quando chega naquela crise, no topo da crise, a pessoa está naquele momento bem que está tendo crises constantes, muito uma atrás da outra, sempre, quase todos os dias. Vai precisar de um amparo, vai precisar de um suporte para dar uma diminuída na ansiedade. Mas logo, logo, o psiquiatra vai tirar essa medicação para que a pessoa aprenda a lidar com se conhecer para se autorregular, assim como o Ganin falou, certo? Então, assim, essa técnica acalme-se, ela vem com esse objetivo, com que você consiga lidar com isso
e se isso não te ajudar, se ainda assim tiver muito forte, você precisa procurar um auxílio, certo? Eu não tô falando para você se cuidar sozinho em casa, eu tô te dando um suporte para que você consiga lidar nesse momento de muita tensão. Mas se de alguma forma sua ansiedade está saindo do controle, vá ao psicólogo e vá ao psiquiatra. Aí tem o suporte, mas essa técnica vai ajudar nessa autorregulação. Vocês conhecem essa técnica? Acalme-se. Se conhecem, fale aí para mim. Comentem aí comigo, por favor. Gente, nós temos 20 minutos de live ainda. É o momento que vocês têm de fazer pergunta enquanto eu vou falando dessa técnica, que depois que eu terminar, eu tiro as dúvidas, tá bom? É isso mesmo. O Ganin tá falando que usou no início e ajudou. Ele super recomenda. Ansiedade ao acordar muitos pensamentos de uma vez só e fica impossível de voltar a dormir. Principalmente quando acorda no meio da noite, não é, Sérgio? Quando a pessoa acorda naquele período assim de 3 horas da manhã e aí vem muita coisa na cabeça e normalmente você não consegue dormir depois. Sabe uma coisa que é muito bacana para que a gente faça? Tem um caderninho do lado da cama, porque às vezes você fica pensando assim: amanhã eu tenho que levar o carro para lavar, tenho que fazer tal coisa. Anota e aí evita o pensamento. Começa a evitar. Não vou pensar nisso, preciso fechar meu olho e descansar de novo. Não, já anotei, amanhã eu vou lembrar e pronto, acabou. Anota e deixa, porque quando você anota, você não tem possibilidade de esquecer. A nossa mente fica trabalhando para que a gente não esqueça aquilo, né? Então é isso mesmo que o Ganin está falando. Uma sigla, cada letra é um passo a passo. Não é fácil e não funciona milagrosamente com um ansioso. É exatamente. Mas com o tempo, as palavras do Acalme-se vão fazendo mais sentido. É uma técnica que ajuda e é ótimo. Eu vou entrar na técnica, tá bom? Para a gente não perder muito tempo. Se vocês tiverem perguntas, vão falando aí que daqui a pouco eu falo. Então vamos lá. A técnica significa acalme-se. O A significa aceite a sua ansiedade. E quando eu falo para você aceitar sua ansiedade, é não lutar contra ela, não ficar evitando que ela apareça. Aceita. Você tem a ansiedade e você vai aprender a lidar com ela. Toda vez que você evita a ansiedade, você piora o próximo episódio, porque você fica com medo de que ele aconteça de novo. Então, o A de acalme-se é aceite a sua ansiedade. Aceita que você tem e que você vai aprender a lidar com ela. Você não precisa fugir dela, certo? C. Contemple as coisas em volta. O que acontece? Quando você está passando por uma crise de ansiedade, normalmente você se volta para o que está acontecendo dentro de você. Meu coração está acelerado e antes ele não estava. Estou sentindo um formigamento na ponta dos meus dedos que eu não sentia antes. Minha cabeça está começando a doer. Então você se volta aos sintomas que estão dentro de você. O C do acalme-se significa contemple ao que está acontecendo ao seu redor. Para quê? Para que você desligue minimamente do que está acontecendo dentro de você, que você repare ao seu redor. Nossa, que flor linda! Estou passando por um lugar bonito, as pessoas estão correndo. Nossa, que roupa bonita daquela pessoa. Contempla o que está acontecendo ao seu redor. Tira um pouco o foco do que está acontecendo dentro de você, para que você consiga se ligar no que está acontecendo em volta. Quando você está fixado no que está acontecendo dentro de você, a tendência é que todos esses sintomas se multipliquem e aumente, ganhem força. Então, aceite a sua ansiedade. A. C. Contemple as coisas à sua volta, certo? O A de acalme-se. AK. Haja com a sua ansiedade. O que significa agir com a sua ansiedade? Normalmente, quando nós temos uma crise de ansiedade, a tendência é que a gente tente fugir desse local ou dessa situação para que as pessoas não percebam o que está acontecendo com a gente. Então, quando eu falo para vocês, haja com a sua ansiedade, continua fazendo. Eu tô colocando a minha comida no self-service e veio a crise de ansiedade. Diminui o ritmo, controla e continua. Não sai, não foge. Sabe por quê? Porque quando a gente foge, a gente manda uma mensagem para o nosso cérebro que a gente vai fugir, que a gente não vai lidar com a situação. Então, se for necessário, diminua.
Diminua o passo, vá mais lentamente, vá mais devagar, mas não fuja. Haja, continua agindo. Eu estou trabalhando e veio uma crise de ansiedade. Continua. Mais devagar, se for o caso, mas não saia dali, não corra para outro lugar. Continua agindo, continua fazendo o que você estava fazendo, não saia da situação. Então, aceite sua ansiedade, contemple as coisas à sua volta e haja com a sua ansiedade. Fugir da sua ansiedade, a gente manda mensagens erradas para o nosso cérebro. L, libere os pulmões. Respire. A maioria dos profissionais falam assim, respire profundamente. Tenta fazer uma respiração diferente dessa vez. Respira lentamente, solta mais devagar. Demora mais tempo soltando a respiração do que puxando. Isso vai oxigenar seu coração, seu cérebro. Isso vai te trazer uma tranquilidade. Então, puxe o ar em 3 segundos e solte em 6. Vai até o final. Respira lentamente, se acalma, continua agindo. Lembra do primeiro passo. Eu preciso aceitar, estou realmente tendo uma crise de ansiedade. Eu preciso contemplar, estou no meu trabalho, estou fazendo um monte de coisa importante para mim, não posso sair daqui correndo, tenho que continuar. Eu preciso agir, eu não vou correr daqui hoje, eu vou lidar com a minha ansiedade. Vou liberar os meus pulmões, porque o L significa libere os meus pulmões, então vou puxar em 3 segundos e vou soltar em 6 segundos o meu ar. E vou continuar. M, mantenha os passos anteriores, continua fazendo. Nesse momento, aceite, contemple, haja, libere o ar pelos pulmões. Continua, só continua. Examine os seus pensamentos. Quando ocorre um episódio de ansiedade ou de pânico, reflita nesses pensamentos, reflita o que você vem pensando nessa hora. Muitas vezes, esse pensamento acaba te levando a eu vou morrer, eu não vou conseguir sair dessa, eu tô morrendo, eu não vou conseguir superar essa. Mas lembre-se, a crise de ansiedade, a crise de pânico, ela tem um tempo de duração e ela não vai te matar. Ela não vai te matar. Ela tem um tempo de duração. Normalmente, o pico dela, da ansiedade, vai nos 5 primeiros minutos e depois ela começa a se dissolver e diminuir. Ela vai levar no máximo 20 minutos. Algumas pessoas duram 1 hora, sim, mas isso é raríssimo. Pode acontecer, mas é muito raro. Normalmente, se a pessoa está fazendo alguma técnica, ou de respiração, ou essa calma, ou qualquer outra técnica, isso tende a se dissolver mais rápido. Então, assim, lembre-se das letrinhas lá e vai tentando. Isso é algo que a gente tem que gravar. E é exatamente o processo que Ganin estava falando. Tudo é um processo. As coisas vão fazendo sentido conforme você vai colocando em prática, certo? Então, examine os seus pensamentos. Sorria, já está acabando e você está conseguindo. Parabéns, você vai passar por esse momento. Essa crise não vai te matar. Você vai superar e vai aprender a lidar exatamente para você se autorregular. Quando você sente o primeiro sintoma, você começa a aplicar a técnica e você pode nem entrar nessa crise de ansiedade ou na crise de pânico. Você pode conseguir dissolver ela ali. Então, faça os passos. Espere o futuro com aceitação. Os ataques, sim, podem voltar a acontecer, você pode sim ter outras crises, é um comportamento humano que você está lidando com isso, mas da próxima vez você vai conseguir lidar com isso da forma melhor do que você lidou com a última. A próxima vai ser sempre mais tranquila do que a última. Vai chegar ao ponto que ela não vai chegar no seu pico. O pico não vai precisar acontecer porque você já vai saber se autorregular e lidar com isso bem melhor. Entenderam? O que vocês acham? Exatamente. Então vamos relembrar? A. Aceite a sua ansiedade. C. Contemple as coisas ao seu redor. A. Haja com a sua ansiedade, não paralisa, continua mesmo que seja mais lento, mas não para. L. Libere os seus pulmões, respire em 3, libere em 6, respire em 3, libere em 6 e vai, mesmo que seja necessário fazer 10 vezes. M. Se mantenha fazendo tudo o que a gente já falou anteriormente.
examine os seus pensamentos, veja se você está pensando em morte, se você está pensando nas coisas não vão dar certo e tenta fazer uma mudança no seu pensamento. Sorria, tá saindo, tá acabando, vai passar por essa, você tá aprendendo a lidar com você. Espere o seu futuro com aceitação. Espera, relaxa, se acalme que você tá aprendendo a lidar com isso. Certo? E aí, perguntas, dúvidas, questionamentos? Vocês têm reclamações? O que é que vocês querem fazer? Vamos lá, vamos conversar agora, que o que eu precisava passar para vocês já passei. Agora eu quero que vocês falem comigo, porque meu conteúdo eu consegui dar tudo. Que bom que você gostou, que bom que vocês gostaram, gente, que bom, obrigada. Divulguem essa técnica, essa é uma técnica muito bacana, muito usada, é algo que a gente encontra até na internet, se vocês não lembrarem em algum momento, esquecerem, volta essa aula, ou então procure essa técnica, acalme-se, é uma técnica que vale muito a pena ser colocada em prática, para quem está no início e está lidando com isso no início, vai ajudar bastante, tá bom? Que bom que vocês gostaram, que maravilha. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa técnica é muito boa mesmo, Rosimete. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho alguns cursos aqui na Elo. Entre os cursos que eu tenho na Elo, eu tenho um curso falando só sobre ansiedade. Tem um curso de ansiedade, depressão, suicídio. E são cursos que trazem outras técnicas também. Se você tem interesse em aprender a lidar com ansiedade, com depressão, com suicídio, os cursos estão aí na plataforma, valem a pena. Outro recado, próxima terça-feira, carnavalzão, e lá vem eu falar sobre um olhar psicológico do suicídio. Vai ser uma aula, o tema é um tema denso, mas eu vou tentar trazer ela de uma forma bem tranquila para vocês, para não acabar com o feriado de ninguém, nem com o meu, nem com o de vocês, vai estar todo mundo ok. Vamos falar sobre o comportamento suicida de uma forma bem tranquila, porque eu acho que tudo isso, depressão, ansiedade e suicídio, é um triângulo que pode acontecer, né? Pode começar lá na ansiedade, ir para a depressão e daqui a pouco para o suicídio. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Então gostaria que vocês estivessem comigo na próxima terça-feira. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, deixa um like, deixa um okzinho que vocês gostaram da live, deixa aí e compartilhe o máximo que vocês puderem para que isso chegue em outros lugares. Essa técnica, Cida, a técnica está no PDF, mas eu repito para você rapidinho, ó. A, aceite a sua ansiedade. C, contemple o que está acontecendo ao seu redor. A, haja com a sua ansiedade, é para você não paralisar. Diminui o ritmo, mas não paralisa. Tá trabalhando, só diminui e não sai do lugar, não foge. L, libere os pulmões, respiração. Respire em 3, solta em 6. E aí faz pelo menos umas 10 vezes uma respiração para liberar os pulmões, isso oxigena o cérebro e acalma o coração. M, mantenha fazendo o que a gente falou anteriormente. Ixi, esqueci o calma aí. Deixa eu voltar para o desculpa. Examine os seus pensamentos. Examina, porque às vezes a gente está pensando, eu vou morrer, eu não vou conseguir dar conta, eu vou morrer hoje. Então, examine os seus pensamentos e tenta reformular os seus pensamentos. S, sorria, tá passando, você vai conseguir superar essa. E espere o seu futuro com aceitação. É isso, Cida, mas eu expliquei com mais calma depois, anteriormente, aí você pode voltar o vídeo depois que você consegue assistir. Tem 7 dias aí para você voltar esse vídeo, ou então comprar o curso. A Rosemary falou que tá no PDF, é mesmo, tá no PDF, você pode pegar o PDF no... Telegram. Eu ia falar Instagram, mas é no Telegram. Gente, quem tá no Instagram, desculpa, era para ter pedido para vocês virem para cá, mas se tiver gente aqui, por favor, corra para o YouTube para vocês conseguirem pegar o PDF. Tem um link lá, tá bom? E se tiver alguma pergunta, corre para lá para fazer pergunta, porque eu só consigo ter acesso a quem tá no Instagram. Quem tá no YouTube, no Instagram eu não tenho acesso aos comentários. Obrigada, gente. A Delma tá falando, eu não sei se vou conseguir
uma boa internet. Ah, que pena. Mas aí vai ficar mais 7 dias, você vai assistir a aula sobre o suicídio, que vai ser bacana também. Boa noite, Robson. A Delma tá falando que a live vai ficar gravada. Exatamente. A Nadine explicou pra Delma que a live vai ficar gravada. Essa live, gente, de hoje, fica gravada por 7 dias e depois ela vai para a plataforma da Elo. Nesses 7 dias vocês podem assistir quantas vezes quiserem e, se vocês puderem, compartilhe a live para que a gente tenha mais acesso, né, para que outras pessoas esse conteúdo chegue a outras pessoas, porque tem gente que está passando por uma situação de ansiedade e não sabe nem como lidar. A Fernanda disse que não está achando o link do PDF. A Nadine já deixou fixado embaixo. Embaixo do vídeo, você vai apertar assim, aí vai aparecer um monte de linkzinho. Vai aparecer o link da plataforma da Elo, um monte de coisa. Tá lá também o do Telegram. Clica aí embaixo que você vai encontrar, Fernanda. Gente, que bom que vocês ficaram comigo até essa hora. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei estar com vocês hoje, nessa terça-feira. Na próxima terça-feira estarei com vocês de novo. O Sérgio está falando, acho muito importante saber desarmar o pensamento suicida de alguém. Vamos conversar sobre isso terça que vem, Sérgio. Vem comigo na terça que vem, a gente vai falar sobre o comportamento suicida e como lidar com isso. Que bom que você encontrou, Fernanda. Que bom que vocês gostaram. Gente, então eu vou desejar vocês boa noite. Não esquece de deixar o likezinho aí pra mim, se vocês gostaram. Compartilhem e estejam comigo na próxima terça-feira, tá bom? Um grande beijo. Beijos. Tchau, tchau. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger?